Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à continuação das aulas sobre o gerenciamento de riscos. E na aula passada a gente falou um pouquinho, sobre a análise qualitativa dos riscos e agora a gente vai falar sobre o processo análise quantitativa dos riscos, tá certo? Na sequência a gente vai falar sobre o processo de planejar as respostas aos riscos e então o de monitorar e controlar os riscos. Agora vamos focar aqui na análise quantitativa dos riscos. Bem, essa análise quantitativa ela é caracterizada pela medição, análise numérica das dimensões de probabilidade e impacto dos riscos em caráter individual e também na projeção numérica para o projeto como um todo. Então, a principal diferença entre a análise quantitativa e a qualitativa é que na quantitativa você tem um viés mais numérico, né? Você consegue converter coisas como bom, muito bom, mediano, baixa probabilidade, etc. Você consegue converter esses nomes, essas probabilidades que não são numéricas em probabilidades numéricas, né? Por exemplo, aqui, ao invés de você utilizar muito bom, você vai utilizar impacto de 90% no projeto. E esse impacto representa aqui, sei lá, R$2.000 de prejuízo. Então, você consegue aplicar mais técnicas que são viáveis, né, quando você utiliza mais números do que quando você faz a análise qualitativa dos riscos, tá? Então a principal diferença é essa, mas as duas são complementares, tá? Então muitas vezes você não tem como ter esse valor numérico, né? Você não tem uma métrica que te dá um valor numérico de retorno, então você faz uma análise qualitativa, né? Dado que você não tem como medir quão bom é aquela característica, tá? Então aqui você pode usar o muito bom, né, na análise qualitativa, ou então você pode utilizar 90% ou 95% na análise quantitativa, tá? Então a principal diferença é essa. Em uma, né, na quantitativa, você consegue medir de forma numérica, né, quão bom ou quão ruim, ou qual a probabilidade daquilo, ou o impacto daquele risco no projeto de forma numérica, e na análise qualitativa, algumas vezes você não consegue fazer essa análise numérica, mas você também faz uma análise muito boa, tá? Dado que você tem avaliações que não são numéricas também. Então, a primeira técnica que a gente pode utilizar na análise quantitativa de riscos é a análise do valor monetário esperado, tá? Chamada de VME. Então, esse VME é um conceito estatístico que calcula o resultado médio, né, quando o futuro inclui cenários que podem ocorrer ou não, né, ou seja, é análise em situações de incerteza, daí o risco, né? O valor monetário esperado das oportunidades geralmente é expresso em valores positivos, enquanto das ameaças terá valores negativos, tá? Então vejam que aqui a gente tem números, tá? Então aqui a gente vai ter o VME, que vai ser um número, e ele vai expressar valores positivos quando você está trabalhando com oportunidades e valores negativos quando você está tratando com ameaças, tá bom? Riscos negativos e riscos positivos. Então, o VME do projeto ele é calculado multiplicando o valor de cada resultado possível pela sua probabilidade de ocorrência e então esses resultados são somados para fazer o valor monetário esperado. Então, e o uso comum desse tipo de análise também é a árvore de decisão. A gente vai ver cada um desses mais na frente. Isso aqui é um exemplo, tá? Então, aqui você tem aqui o risco A, o risco B, o C, o D, o E e o F. Você tem a probabilidade de ocorrência de cada risco desse. Você tem o impacto que esse risco vai trazer para o projeto. Percebam que aqui você tem um impacto numérico, tá? Lá na análise qualitativa você não tem esse impacto numérico, né? Você tem uma análise dizendo que o impacto é alto, é baixo, é médio. Então você não tem esse valor, né? Um número expressando essa característica. E aqui você também vai ter a reserva de contingência para aquele risco, tá bom? Então aqui, esse aqui é a base para você fazer o VME. Voltando lá aquele exemplo da casinha, né? Os riscos aqui, você tem um risco de ventos fortes, risco de deslizamento
e o risco de aluguel de caminhão, né, não está disponível, por exemplo, tá? Então a probabilidade desse risco aqui vai ser 35%, a de deslizamento vai ser 5% e o do aluguel não está disponível é de 10%. E qual é o impacto que esse risco vai trazer ao projeto? Se esse risco do ventos fortes for concretizado, você vai ter um custo de R$ 48 para substituir o seu equipamento que vai ser danificado pelos fortes ventos. Se você tiver um deslizamento, né, que tem uma baixa probabilidade de acontecer, porém, se ele acontecer, você vai ter uma perda de R$ 750 em danos, né? Ou seja, você vai ter que comprar uma nova barraca, por exemplo. E se o aluguel de caminhão não estiver disponível, né, tem um risco também baixo de 10%, então você vai ter um custo de 350 por aluguel de última hora. Então, isso são os riscos, a probabilidade de ocorrência desses riscos e o impacto que esse risco pode trazer ao projeto de forma numérica. Então, qual é o VME? Tá? Pause o vídeo aí e calcule o VME para cada risco desse. E aí você vai calcular o VME como? Você vai multiplicar a probabilidade vezes o impacto dele, tá? Então, pausem o vídeo aí, façam esse cálculozinho e a gente continua já já. Pronto, dado que você já tentou fazer aí o seu cálculo, vamos ver aqui como é que ele poderia ser feito. Então, o VME do risco ventos fortes. Então, você vai multiplicar a probabilidade, né, 35%, ou 0,35 vezes menos 48, né? Isso aqui vai dar igual a menos 16,80. O de deslizamento, a mesma coisa, multiplica esse por esse aqui, né? Lembrando que, como isso aqui é um impacto negativo, né? Ou seja, é um risco, é uma ameaça, o valor dele vai ser negativo, tá bom? Atenção a isso aqui. Se fosse uma oportunidade, aí seria positivo. Do deslizamento, você vai ter aqui o menos 37,50 e no aluguel do caminhão você vai ter aqui menos 35. Então, cada item desse aqui é o VME e aqui você vai ter o VME total, que vai ser a soma desses riscos, tá? Então você vai somar 16, 37 e 35 e você vai ter um VME total de menos 89,30. Então esse vai ser o VME para esses três riscos aí do seu projeto. E lembrando que a oportunidade é positivo, né? Ou seja, que você vai ter um valor positivo para a oportunidade e negativo para ameaças. Então aqui a gente está calculando o VME total dessas três ameaças, tá? Porque são riscos negativos que podem trazer prejuízo ao projeto. A outra técnica que você pode utilizar também é a árvore de decisão, né? Então, o uso dessa árvore de decisão, ele tem a propriedade positiva de forçar que todos, né, ou grande parte dos resultados possíveis para um dado evento de risco sejam identificados, medidos e considerados na decisão do seu gerenciamento de riscos. Então, isso aqui é um exemplo, tá, da árvore de decisão. Então, você vai ter aqui a dúvida, devo comprar a barraca mais pesada, né, uma mais resistente, por exemplo? Se sim, você vai ter que desembolsar R$ 350. Se não, você só vai desembolsar R$ 130. Porém, se você não comprar a barraca mais pesada, você pode ter aqui um prejuízo de 953, caso tenha ventos fortes, e a chance disso ocorrer é de 35%. Porém, se tiver ventos fracos, você só vai ter um prejuízo de R$ 15, e isso tem uma chance mais alta de acontecer de 65%. Mas se você der azar e cair aqui, você vai ter um prejuízo aqui gigantesco, né? Já se você investir um pouco mais na compra da barraca pesada, mesmo que tenha ventos fortes, o seu prejuízo vai ser só de R$ 48 e você tem uma chance aqui de 35%. E se tiver ventos fracos, você vai ter só uma chance de... Você vai ter só um prejuízo aqui de R$ 10 e isso tem uma chance de 65% de acontecer. Então, você deve você deve ter essa visão geral utilizando a árvore de decisão, e então você pode decidir de forma mais precisa, né, embasado em mais características, em mais informação, se você deve fazer o investimento inicial maior ou não. Tá? Então, você deve fazer o balanceamento aí, analisar as situações, e então tomar a decisão a partir dessas informações.
Bem, pessoal, eu vou parar essa aula por aqui também, tá? Para ela não ficar muito longa. E na próxima aula a gente finaliza aqui o planejar a resposta aos riscos e o monitorar e controlar os riscos, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.